sempre falava, eu quero ser mãe. Mãe, não desista dos seus sonhos. Filhas, eu amo vocês. Trouxe a foto de quando as meninas completaram 3 e 6 anos. Juliana completando 6, Dayana completando 3. E ele representa assim, uma época surreal na minha vida com relação à festa de aniversário. Elas sempre gostaram muito de comemorar o aniversário e eu dou um monte de incentivo, sempre dei esse incentivo. E era uma época em que se ganhava muitos presentes. Vocês podem ver que a cama tá cheia de presentes. E a gente comemorava e comemora até hoje com muito entusiasmo. E é o dom da vida, né? Então a gente tem que celebrar assim ao máximo. Representa demais. Celebrar o dom da vida pra mim, o dom da vida delas, pra mim, é o máximo. Porque as minhas filhas são duas bênçãos pra minha vida. Construir minha vida profissional, crescendo junto com elas no corpo, foi barreira. Foi barra pesada, pesadíssima. Porque sempre trabalhei, né? E casei, tive os meninos, criei, trabalhando com os meninos e eu colocava, ela saía de casa, levava os meninos pra creche, da creche ia pra faculdade, da faculdade vinha pro trabalho, do trabalho eu voltava pra buscá-los. Eu sempre trabalhei aqui na Vila Sul e a gente morando lá na Penha. A creche não era tão perto de casa, eu chegava lá na creche, eu pegava um ônibus pra ir pra casa, chegava em casa 8h30, quase 9 da noite, pra daí no dia seguinte começar tudo de novo. Então era muito sacrificante, era muito sacrifício, era barra pesadíssima. Mas graças a Deus lutei e conquistei, né? Cheguei, criei, graças a Deus, os meninos de boa. Eu tinha um agravante que nessa época a gente não trabalhava aqui no prédio onde estamos. A gente trabalhava lá em cima no muro, atrás do cemitério. Foram 8 anos lá, e nesses 8 anos era essa época também, mais ou menos, assim. E era uma correria louca na minha vida, mas graças a Deus venci. Meu esforço valeu muito a pena hoje, olhando para as meninas e vendo duas moças, né, criadas, Juliana com 27, Dayana com 24. Uma formada já, a outra se formando agora no meio do ano. Isso para mim é gratificante demais. Foi muita luta, muita correria, foram várias dificuldades, não foi fácil, mas nós vencemos, eu e as duas vencemos, né? Vendo as meninas hoje em dia criadas para a honra e glória de Deus, sabendo que elas estão bem encaminhadas, isso deixa meu coração muito tranquilo. As preocupações que eu tinha quando elas eram pequenas não são tanto quanto hoje, graças a Deus, né? Naquela época era muito mais preocupante saber o que seria delas. E hoje, vendo elas do jeito que estão, isso pra mim é gratificante demais, gente. Demais mesmo. Ser mãe é tudo de maravilhoso. Não me canso de ser mãe e não me arrependo de nada do que eu fiz com relação à criação delas. Se tivesse de fazer tudo novamente, faria. Com muita alegria. Quando eu era pequena, uma historinha rápida, quando eu era pequena, as pessoas me perguntavam, porque tinha muito isso, né? Quando você cresceu, o que você quer ser? Eu sempre falava, eu quero ser mãe. E realizei meu sonho, graças a Deus. Juliana, Dayana, de modo carinhoso como eu chamo vocês, né? Juquinha e Dazinha. Eu quero dizer que eu amo muito vocês, muito. E eu vou sempre estar perto de vocês para torcer para a vida de vocês, para que vocês possam continuar no caminho reto, digno. Tá bom? Mamãe ama muito vocês, Juquinha e Dazinha. Eu trouxe esse cartão que meu filho fez do Dia das Mulheres, me deu de presente. E eu guardo esse cartão porque ele representa a minha imagem, a imagem que ele tem de mim. Então, assim, eu achei muito fofo, né? E ele colocou os corações. Então, assim, a nossa relação ela é muito representada por esse amor, que é o amor que eu tenho, que nasceu, né, junto com ele. Da maternidade, ele é um amor que eu não conhecia, que a partir do nascimento do meu filho eu conheci esse amor, que é um amor assim extraordinário, é um amor que eu não tenho nem palavras para explicar. Conciliar o trabalho com as demandas do meu filho é um desafio enorme, gigante. Por quê? Meu filho ele foi diagnosticado com um transtorno do espectro autista há alguns 2 ou 3 anos e a partir do diagnóstico, eu precisei fazer uma série de tratamentos com ele, então eu preciso muito de uma rede de apoio. Nesse caso, é a minha família que me apoia, a minha mãe e meu esposo que conseguem me ajudar
E também o local em que eu trabalho, também essa demanda que eu tenho, ela precisa ser trabalhada no ambiente, conversada, enfim, para que as pessoas entendam a necessidade que eu tenho de estar presente nesses momentos. Então, assim, as mães, muitas mães deixam de trabalhar para cuidar dos seus filhos, porque as terapias, elas muitas vezes não são no mesmo dia, são várias terapias em dias diferentes. Então, a mãe que trabalha não consegue conciliar, é muito difícil. Sem rede de apoio, então, se torna impossível. Por isso que muitas abrem mão da carreira para poder cuidar dos seus filhos e dar o devido tratamento. Então, é muito importante que as pessoas entendam que trabalhar e cuidar de uma criança atípica, ser mãe atípica, é muito complicado, mas também não é impossível. Mas para que isso seja possível, é necessário uma rede de apoio grande, tá? Não apenas de uma pessoa ou outra, mas assim, de várias pessoas, de várias mães, de outras mães, que também entendam e que também se aproximem para ajudar nesse processo. E o que a gente tem mais dificuldade hoje é na socialização. Então, as crianças atípicas, elas precisam socializar com outras crianças. E muitas mães não levam, não permitem que os seus filhos tenham essa relação com uma criança atípica, por exemplo, às vezes por medo, às vezes por falta de informação. Então a gente precisa desse contato de outras mães e de outras crianças para que a gente consiga fazer todo esse processo de socialização da criança atípica. Então a gente tem muitos desafios. Na escola é um desafio, a mãe que trabalha também tem desafio. Mas assim, mãe, não desista dos seus sonhos. Não deixe, mesmo que você não consiga cumprir naquele plano inicial, no tempo que você gostaria, não desista. Você vai levar mais tempo, você vai precisar de mais ajuda, mas é possível. Você consegue, nós vamos conseguir. A maternidade atípica, ela mudou totalmente a minha visão em relação a tempo e em relação a propósito e a dedicação. Porque ela exige muito mais daquilo que você tem para oferecer. Ou seja, você, como mãe atípica, você tem que buscar conhecimento que você não tem. Então, assim, você tem que virar uma advogada, você tem que virar uma psicóloga, você tem que virar várias profissões em uma só. Por quê? Você precisa atender a demanda do seu filho. E seu filho, às vezes, precisa de uma orientação relacionada à psicologia. Ou então algo relacionado à pedagogia. Você vai ter que buscar esse conhecimento que você não tem. Então, assim, você começa a ver o mundo com outros olhos. As coisas mais banais do dia a dia, a questão da alimentação da criança. Às vezes você tem que virar uma nutricionista, porque você vai ter que entender por que o seu filho não está se alimentando da forma que ele deveria, qual tipo de alimento que você pode oferecer em substituição a outros alimentos. Então você, na verdade, se torna uma multiprofissional, que você acaba tendo que se atentar aos detalhes da vida, do cotidiano do seu filho e aprender com ele a como lidar com as situações. Então você vai ali ser todo o suporte, né, que ele precisa para que ele se desenvolva como as outras crianças. Então essa característica, ela nos torna pessoas assim extraordinárias, eu acredito, porque a gente realmente tem que buscar esse conhecimento e às vezes a gente procura profissionais que nos ajudam, mas nem os próprios profissionais vão saber exatamente como lidar com aquela situação que você vive. Então você vai ter que adaptar esse conhecimento à situação do seu filho, da criança que você cuida, enfim, para que você consiga atender a expectativa e a necessidade dele. Ser mãe é maravilhoso, é incrível. Ser mãe é se tornar uma pessoa melhor todos os dias. Você conhecer também um amor extraordinário, que é um amor que você não consegue explicar com palavras, mas você sente, que é às vezes maior do que você, né? O amor de mãe, ele é muito grande, assim, ele transcende. Então, às vezes, a mãe, né, que dá a vida pelo filho, é exatamente isso. Você amar mais
alguém, às vezes, do que até você mesmo. Então você dá a sua vida pelo filho. É um amor, sim, inexplicável. Eu trouxe as chupetas da Alice e do Nicolas, meus filhos. Eu trouxe essas chupetas porque eu acho que elas representam uma fase muito especial da maternidade, né? Que são os primeiros anos, primeiros momentos, né, de vida dos nossos filhos desde o nascimento. É uma fase muito, muito importante da maternidade. O cuidado com os filhos nessa fase inicial, né, exige uma dedicação quase que exclusiva da mãe, né? E graças ao período de licença maternidade e ao período de licença aleitamento, eu pude desfrutar muito bem desse período da maternidade, né? Eu pude pedir uma pausa para profissional para que a mãe pudesse atuar integralmente. A rotina equilibrando trabalho e filhos, ela é bem desafiadora, né? Mas eu tento equilibrar, né? Eu tento trazer isso com muita organização, planejamento, né? Eu tento lidar com isso focando no tempo de qualidade. Eu busco dedicar o meu melhor, né? Quando eu estou aqui trabalhando como funcionária pública na SEMAD, da mesma maneira que eu procuro dar o meu melhor, sendo mãe, quando eu estou em casa. Meus filhos mudaram tudo na minha vida, né? Mudaram a minha prioridade, todas as minhas prioridades, mas me trouxeram um novo olhar para a vida, né? Uma nova forma de ver a vida. Meus filhos forjam a minha força, né? Eles é que me dão força para todo dia acordar, trabalhar, viver, fazer tudo. Meus filhos, eu amo vocês. Difícil, gente, falar essas coisas. Ser mãe é adquirir a capacidade de fazer tudo por alguém. E transformar cada pequeno momento em algo infinito, eterno. Oi, gente. Passando aqui para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães, tá? Especiais servidoras públicas. Que vocês tenham um dia maravilhoso com seus filhos. Vocês possam aproveitar bastante, né? Que vocês sejam surpreendidas com a visita de todos os seus filhos nesse dia maravilhoso. Deixar também um feliz Dia das Mães para minha mãe, né, a dona Marcela. Criar 6 filhos não é mole. Também um beijo especial para minha esposa, né? Que todos sabem que eu tenho uma filha, Milena, 15 anos. Então, a Thaís, um abraço especial também por esse dia. É isso, gente. Um beijo. Hoje é um dia especial, domingo, Dia das Mães. E eu quero passar aqui para desejar Feliz Dia das Mães para minha mãe querida, Beatriz, que me criou juntamente com a minha família, meu pai também. Mas hoje é especial para o Dia das Mães, que a minha mãe que é muito guerreira, trabalhadora, super conselheira. Todo dia de manhã me manda um versículo para abençoar meu dia. E eu quero desejar a você que é mãe, servidora também aqui, que serve a nossa cidade de Nova Iguaçu. Eu quero desejar a você um dia especial, que seja um dia de recordação, um dia de boas memórias e boas lembranças. Feliz Dia das Mães para todas as mães.